Há muitos e muitos séculos, em um lugar onde o vento carregava o cheiro de argila úmida e o céu noturno parecia mais próximo do que em qualquer outro lugar da terra, existia uma cidade onde os homens acreditavam que o silêncio tinha peso, que o silêncio podia ser lido, que o silêncio era em si mesmo uma forma de linguagem sagrada. Essa cidade se chamava Nippur, e em Nippur havia um homem simples, de mãos calejadas e olhos que já tinham visto muitas auroras nascerem sobre o rio Eufrates. Um homem que passava seus dias curvados sobre pequenas tábuas de argila, gravando com um instrumento de osso os sinais que sua civilização considerava mais preciosos do que ouro, mais duráveis do que pedra. Esse homem se chamava Enlil-nar. E naquela noite específica, naquela noite que mudaria tudo para ele, Enlil-nar estava sozinho, completamente sozinho no arquivo sagrado do templo, rodeado por centenas, talvez milhares de tábuas empilhadas com cuidado infinito. Tábuas que continham histórias de criação, tábuas que falavam dos deuses, tábuas que descreviam o dilúvio, as leis, os rituais, os nomes dos reis que governaram antes e depois do grande dilúvio. Mas havia uma tábua diferente das outras, uma tábua que ninguém tocava, uma tábua que o sacerdote-chefe havia coberto com um tecido de linho amarelo, como se a simples visão daquelas marcas pudesse perturbar algo profundo no interior de quem as olhasse. E naquela noite, o vento entrou pela janela pequena do arquivo, e o tecido amarelo caiu, e Enlil-nar viu. Mas para entender o que ele viu naquela noite, e por que aquelas marcas mudaram não apenas a vida dele, mas a nossa forma de entender o que somos e de onde viemos, precisamos voltar um pouco mais no tempo, muito mais. Precisamos ir ao começo de tudo, ou melhor, ao que existia antes do começo que conhecemos. Feche os olhos por um momento, se você puder, respire fundo, deixe os ombros afundarem um pouco, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história antiga, é uma história que, de alguma forma estranha e suave, também fala sobre você, sobre cada um de nós que já se perguntou, em alguma noite quieta como esta, por que estou aqui? O que sou realmente? Existe algo maior me guiando? Continue ouvindo, porque Enlil-nar também fez essas perguntas, e as respostas que ele encontrou ainda ecoam. A Mesopotâmia de 4.000 anos atrás era um mundo completamente diferente do nosso, e ao mesmo tempo, surpreendentemente parecido. Os homens trabalhavam duro, criavam filhos, enterravam seus mortos com cuidado e amor, rezavam aos seus deuses antes de dormir, pediam proteção para suas famílias, agradeciam quando a chuva vinha, temiam quando a seca se instalava. Os rios Tigre e Eufrates cortavam aquela terra como duas veias enormes, dando vida a tudo ao redor. As cidades cresciam às margens desses rios: Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur. Cada uma com seus templos, seus mercados, seus escribas, seus sacerdotes. E os escribas eram especiais. Eram os guardiões da memória. Numa época em que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, os escribas carregavam um peso enorme. Eles registravam contratos comerciais, leis, histórias sagradas, receitas médicas, calendários, cantos de amor, lamentos fúnebres. Tudo passava pelas mãos dos escribas. Enlil-nar havia se tornado escriba aos 12 anos, quando seu pai o levou ao templo de Enlil, em Nippur, e o entregou aos sacerdotes com as seguintes palavras: Este menino tem olhos que veem mais do que os outros. Cuidem dele. O sacerdote-chefe naquele dia, um homem velho chamado Ur-Nama,
Havia olhado para o menino por um longo tempo. Havia examinado seus olhos. Havia pedido que ele abrisse as mãos. Havia observado as linhas das palmas, como se lesse algo ali. E então havia dito, com uma voz que carregava o peso de muitos anos: sim, este serve. Enlil-nar cresceu no tempo. Aprendeu a escrever os sinais cuneiformes com uma paciência que surpreendia seus professores. Enquanto outros meninos lutavam para memorizar as formas básicas dos símbolos, Enlil-nar parecia absorvê-los naturalmente, como se já os conhecesse de algum lugar distante e esquecido. Aos 20 anos, já era considerado um dos melhores escribas de Nippur. Aos 30, era o guardião do arquivo sagrado do templo de Enlil. Esse era um cargo de imensa responsabilidade. O arquivo sagrado não era um lugar comum. Era onde se guardavam as tábuas mais antigas, as mais frágeis, as mais preciosas. Algumas haviam chegado de cidades distantes. Outras tinham sido encontradas em escavações, enterradas sob camadas e camadas de terra, como se o próprio tempo as tivesse escondido propositalmente. Enlil-nar cuidava dessas tábuas com um amor quase paternal. Ele as limpava com escovas de pelos finos, verificava se havia rachaduras, registrava cada nova aquisição em um catálogo cuidadoso. Às vezes, à noite, quando o templo ficava em silêncio, ele ficava horas simplesmente sentado entre as prateleiras, deixando que o peso daquelas histórias antigas pousasse sobre ele como uma manta. Havia algo de sagrado naquele silêncio. Algo que ele não conseguia explicar com palavras, mas que sentia com uma clareza impressionante no centro do peito, como se aquelas tábuas respirassem, como se aquelas histórias ainda estivessem vivas, esperando para ser lidas de novo. Mas havia uma parte do arquivo que Enlil-nar nunca havia explorado completamente, a seção mais funda, a mais escura, a que ficava no canto nordeste do salão, onde a luz das tochas mal chegava e onde o cheiro de argila antiga era mais forte e mais carregado de algo que ele só podia descrever como antiguidade pura. O sacerdote-chefe atual, um homem chamado Nanazu, havia avisado Enlil-nar quando ele assumiu o cargo. Aquela seção existe, você pode catalogar as tábuas que estão ali, mas há uma tábua coberta com linho amarelo. Não a toque, não a leia, não pergunte sobre ela, simplesmente a ignore. Enlil-nar havia concordado. Por anos havia cumprido essa instrução. Mas às vezes, nas noites mais quietas, quando o arquivo estava completamente vazio e o único som era o crepitar das tochas, ele se pegava olhando em direção àquele canto, sentindo algo. Uma espécie de chamado suave, como quando alguém sussurra seu nome de longe e você não tem certeza se ouviu ou imaginou. Ele sempre resistia, até aquela noite. Naquela noite, Enlil-nar tinha 42 anos. Era outono. O vento que vinha do norte carregava um frio suave, quase gentil. As estrelas estavam extraordinariamente brilhantes naquele céu de Nippur. Enlil-nar havia ficado no arquivo mais tarde do que o costume porque havia chegado uma coleção nova de tábuas de uma cidade ao sul e ele queria começar o processo de catalogação enquanto a memória do recebimento ainda estava fresca. Estava trabalhando quando o vento entrou. Ele não havia percebido que a janela estava aberta. Normalmente a mantinha fechada à noite, por causa da umidade que podia danificar as tábuas mais frágeis. Mas naquela noite, sem saber bem porquê, havia deixado entreaberta. O vento entrou, suave, quase educado, e o tecido de linho amarelo que cobria a tábua proibida flutuou e caiu. Enlil-nar ficou parado. O coração bateu mais forte. Ele olhou para o tecido no chão. Olhou para a tábua exposta.
Olhou para a porta do arquivo como se esperasse que alguém entrasse naquele exato momento e o pegasse olhando. Ninguém entrou. O silêncio era absoluto. Só o crepitar de uma tocha. Enlil Nar respirou fundo e se levantou. Você já sentiu isso? Aquele momento em que algo dentro de você sabe com uma certeza que vai além da lógica, que está prestes a aprender algo importante? Não necessariamente algo agradável, não necessariamente algo que você queria saber, mas algo necessário, algo que estava esperando pelo momento certo para chegar até você. Enlil Nar sentiu isso naquele momento e continuou andando em direção à tábua. A tábua era diferente de tudo que ele havia visto. Primeiro, pelo tamanho. Era maior do que as outras, quase do tamanho de um livro moderno. Grossa, pesada. A argila havia endurecido de uma forma que parecia diferente das outras tábuas, como se tivesse sido submetida a um calor maior durante a cocção. Segundo, pelos sinais. Os sinais cuneiformes gravados nela eram antigos, mais antigos do que qualquer coisa que Enlil Nar havia visto. Ele conhecia todas as variações da escrita cuneiforme acumuladas em séculos de desenvolvimento. Sabia identificar quando uma tábua era de Ur III, quando era do período de Akkad, quando era ainda mais antiga do período de Uruk. Mas esses sinais não se encaixavam em nenhum período que ele conhecia. Eram ao mesmo tempo familiares e estranhos, como palavras de uma língua que você aprendeu na infância e depois esqueceu completamente. Você reconhece o som, mas o significado escorrega. Enlil Nar pegou a tábua com as duas mãos. Era pesada, mais do que parecia, e estava quente. Ligeiramente quente de uma forma que não fazia sentido num arquivo frio de outono. Ele engoliu em seco, colocou a tábua sobre a mesa de trabalho, pegou sua lamparina de azeite e a aproximou, e começou a tentar ler. O processo foi lento. Enlil Nar era um leitor experiente, mas aqueles sinais exigiam uma concentração diferente. Era como se a tábua pedisse uma qualidade específica de atenção. Não a atenção rápida e técnica do catalogador, mas uma atenção mais profunda, mais quieta, mais parecida com a atenção de quem ora do que com a de quem estuda. Aos poucos, palavra por palavra, o texto começou a se revelar. E o que ele leu mudou tudo. Não de forma dramática, não com trovões nem visões, não com a chegada súbita de alguma revelação explosiva que reescreveu o céu sobre sua cabeça, mas de forma lenta, suave, profunda, como quando uma pedra pequena cai num lago quieto e as ondas se espalham em círculos silenciosos até chegar nas margens mais distantes. A tábua começava com estas palavras, ou algo muito próximo disso, já que a tradução exata se perde nos séculos. Antes que os Anunnaki desceram do céu, antes que os grandes entre o céu e a terra fossem nomeados, antes que os rios fossem traçados e as montanhas recebessem seus lugares, havia silêncio. E o silêncio não era vazio, o silêncio era pleno. O silêncio era a respiração da primeira presença. Enlil Nar parou, releu aquelas palavras, a primeira presença. Ele nunca havia encontrado essa expressão em nenhuma outra tábua. Em toda a tradição religiosa que conhecia, a criação começava com os grandes deuses, os Anunnaki, os poderosos que desciam do céu para organizar o mundo. Anu, o pai dos deuses. Enlil, o senhor do vento e do destino. Enki, o sábio das águas profundas. Mas esta tábua falava de algo que existia antes deles, antes de todos eles, algo que a tábua chamava de primeira presença, e dizia que essa presença não era um ser como os outros deuses, não tinha forma, não tinha nome que pudesse ser pronunciado,
não habitava um lugar específico porque era o próprio espaço que permitia que os lugares existissem. Era como o silêncio que existe antes de qualquer som. Era como a escuridão que existe antes de qualquer luz. Não uma escuridão ameaçadora, uma escuridão fértil, cheia de possibilidades. Continue ouvindo, porque estamos chegando ao coração desta história. E esse coração talvez ressoe com algo dentro de você também. Enlilnar continuou lendo. A tábua descrevia o que aconteceu antes dos Anunnaki com uma linguagem que era ao mesmo tempo muito simples e muito profunda. Não usava palavras complicadas, não precisava. A simplicidade das frases carregava um peso que as tornava ainda mais impressionantes. Segundo a tábua, a primeira presença não criou o mundo porque precisava de algo. Não criou por solidão, nem por necessidade, nem por força. Criou por um impulso que a tábua descrevia com uma palavra suméria que Enlilnar conhecia bem, mas nunca havia encontrado nesse contexto. A palavra era amor. Não o amor humano com suas alegrias e suas dores e suas contradições, mas um amor que era anterior a tudo isso. Um amor que era a própria substância da qual tudo foi feito. Um amor que não precisava de objeto, que não dependia de ser correspondido, que existia simplesmente porque era a natureza mais profunda daquela presença. E desse amor, segundo a tábua, nasceu tudo. Primeiro o silêncio ganhou textura, depois a escuridão ganhou profundidade. Depois surgiram os primeiros movimentos, as primeiras vibrações, o que a tábua chamava de os primeiros respiros do mundo ainda sem forma. E depois vieram os Anunnaki, não como criadores, mas como filhos, filhos da primeira presença, encarregados de dar forma ao que a presença havia gerado com amor. Enlilnar ficou parado por um longo tempo depois de ler isso. O arquivo estava em silêncio. As tochas crepitavam suavemente. Lá fora, muito distante, um cachorro latiu uma vez e depois ficou quieto. Ele olhou para as suas mãos. As mesmas mãos que há 30 anos gravavam sinais em argila, que catalogavam histórias antigas, que preservavam a memória de uma civilização. Essas mãos eram feitas do mesmo amor que a tábua descrevia. Esse amor que existia antes de tudo, antes dos deuses, antes dos rios e das montanhas, antes do céu e da terra. Esse amor havia se dobrado sobre si mesmo, havia criado formas e possibilidades, havia enviado os Anunnaki para organizar o mundo e no final de tudo isso, havia chegado até ele, até Enlilnar, o escriba de mãos calejadas, o homem simples de 42 anos que passava seus dias curvados sobre tábuas de argila, num arquivo esquecido. A ideia era tão grande que era quase impossível de conter, e ao mesmo tempo era estranhamente familiar, como se ele já soubesse disso, como se essa fosse uma verdade que estava enterrada muito fundo dentro dele, esperando apenas o momento certo para emergir. A tábua continuava, e o que vinha a seguir era ainda mais surpreendente. A tábua descrevia a criação dos seres humanos, mas não da forma que Enlilnar conhecia. Nas histórias que ele havia catalogado durante anos, a criação do ser humano era uma história de necessidade prática. Os deuses estavam cansados de trabalhar. Os Anunnaki precisavam de servos para cuidar dos campos, construir os templos, oferecer sacrifícios. Então Enki e a deusa Ninhursag misturaram argila com o sangue de um deus morto e criaram o primeiro humano. Era uma história funcional, útil, mas fria. Esta tábua contava uma história diferente. Segundo ela, antes que os Anunnaki decidissem criar os humanos por necessidade,
A primeira presença já havia plantado dentro de cada partícula de argila desta terra uma centelha que era um fragmento do próprio amor original. Quando os Anunnaki moldaram os primeiros seres humanos com argila, eles não sabiam que essa argila já carregava a centelha da primeira presença. Pensavam que estavam criando apenas servos, criando apenas instrumentos de trabalho. Mas a primeira presença havia colocado naquela argila algo que os Anunnaki não podiam ver, não podiam medir, não podiam controlar. Havia colocado a capacidade de perguntar por quê, a capacidade de amar sem razão aparente, a capacidade de olhar para o céu estrelado numa noite de outono e sentir que existe algo maior do que tudo isso. E isso não veio dos Anunnaki, isso veio da primeira presença. Quantas vezes você já olhou para o céu à noite e sentiu aquilo, aquele aperto no peito que não é tristeza nem alegria, mas algo entre os dois? Aquela sensação de que você é ao mesmo tempo muito pequeno e parte de algo imenso? Essa sensação talvez seja exatamente isso que a tábua estava descrevendo, a centelha, o fragmento de amor original que a primeira presença escondeu dentro de cada ser humano, antes mesmo que os grandes deuses soubessem que ele estaria lá. Continue ouvindo, porque Enlil-nar está prestes a entender algo que vai fazer tudo fazer sentido. Havia mais na tábua. Enlil-nar leu por horas. A lamparina foi baixando, foi sendo abastecida, foi baixando de novo. A noite foi avançando e ele continuou lendo. A tábua descrevia o que a primeira presença esperava dos seres humanos e era algo completamente diferente do que a religião oficial de Nippur ensinava. A religião oficial ensinava que os humanos existiam para servir os deuses, para construir seus templos, para oferecer sacrifícios, para obedecê-los com medo e reverência. Mas a tábua dizia algo que Enlil-nar nunca havia lido em lugar nenhum. Dizia que a primeira presença não queria servos, nunca havia querido servos. O que a primeira presença havia plantado naquela centelha dentro de cada ser humano era um convite para uma jornada de volta, uma jornada de regresso ao amor original. Não um regresso físico, não uma morte e dissolução, mas uma jornada interior, uma jornada de aprofundamento. Cada vez que um ser humano amava alguém sem razão, cada vez que um ser humano perdoava quando tinha todo o direito de guardar rancor, cada vez que um ser humano se curvava diante de algo belo, um pôr do sol, um filho recém-nascido, uma música que tocava algo fundo no peito, cada vez que isso acontecia, a centelha brilhava um pouco mais forte e a distância entre o ser humano e a primeira presença diminuía. Não porque a presença estava longe, mas porque o ser humano estava, por um momento, mais consciente de que ela estava perto. Sempre havia estado perto, desde antes de tudo. Enlil-nar levantou os olhos da tábua. Estava chorando. Não sabia exatamente quando havia começado. Não era um choro de tristeza. Era aquele tipo de choro que acontece quando algo muito verdadeiro e muito antigo é finalmente dito em voz alta, ou neste caso, lido em silêncio numa noite de outono num arquivo esquecido. Ele olhou ao redor do arquivo. Todas aquelas tábuas, todos aqueles textos, todas aquelas histórias, e de repente ele entendeu por que havia sido chamado para aquele trabalho. Porque desde criança havia sentido aquele amor impossível de explicar pelas palavras gravadas em argila. Porque passava noites inteiras entre aquelas prateleiras sentindo algo que não conseguia nomear. Não era apenas um arquivo, era uma conversa.
Uma conversa que a humanidade havia estado tendo consigo mesma e com algo maior do que ela mesma por milênios. Uma conversa sobre de onde viemos, para onde vamos e o que somos enquanto estamos aqui. Mas havia uma última sessão na tábua. Uma sessão que Enlil-nar quase havia passado despercebida porque os sinais ali eram ainda mais antigos e mais difíceis de ler. Ele se inclinou mais perto. A lamparina tremeu e ele leu. A última sessão dizia que a primeira presença havia deixado um sinal para os seres humanos. Um sinal que estava sempre presente, que não dependia de templos, nem de sacerdotes, nem de tábuas de argila. Um sinal que qualquer pessoa podia reconhecer, em qualquer momento, em qualquer lugar. O sinal era o seguinte: quando o ser humano, no meio de sua agitação, no meio de seu cansaço, no meio de suas dores e de seus medos, encontrar um momento de quietude absoluta, e nesse momento sentir que não está sozinho, isso é a primeira presença tocando a centelha que plantou. Enlil-nar releu aquelas palavras 3 vezes, 4 vezes, 5, e então fechou os olhos e ficou em silêncio e sentiu. Talvez você também esteja sentindo agora enquanto ouve essas palavras. Talvez você também, no meio de uma vida que muitas vezes parece agitada demais, barulhenta demais, difícil demais, esteja sentindo aquela presença quieta que sempre esteve ali. Não a presença de algum Deus distante e indiferente, mas a presença do amor que é mais antigo do que tudo, que estava aqui antes dos Anunnaki, antes dos deuses, antes do próprio universo que conhecemos. Um amor que plantou uma centelha dentro de você, que esperou pacientemente enquanto você crescia, amava, sofria, errava, recomeçava, e que está aqui agora, nesta noite quieta, enquanto você fecha os olhos. Enlil-nar não dormiu naquela noite, mas foi a noite mais descansada de sua vida. Quando a aurora começou a pintar o céu de Nippur de tons de laranja e rosa, ele ainda estava sentado no arquivo. A tábua estava diante dele. A lamparina havia finalmente se apagado, mas a luz do dia nascente entrava pela janela que o vento havia aberto na noite anterior. Ele pensou no sacerdote Nanazu. Pensou no que faria com o que havia lido. Pensou se deveria guardar segredo, ou falar, ou escrever, ou simplesmente carregar aquilo dentro de si como um tesouro particular. E então percebeu que, de certa forma, a resposta estava na própria tábua. A primeira presença não havia escondido aquela centelha para que fosse guardada em segredo. Havia plantado ela em cada ser humano, em cada um, no escriba e no rei, no sacerdote e no pastor, na mulher que amassava o pão de madrugada e no soldado que marchava exausto numa campanha distante, na criança que nascia e no ancião que partia, em cada um, sem exceção. Não havia necessidade de guardar aquela revelação como um tesouro proibido. Ela já estava disponível, sempre havia estado, em cada momento de quietude genuína, em cada ato de amor verdadeiro, em cada instante em que um ser humano parava, respirava e reconhecia que havia algo muito maior e muito mais gentil do que tudo que o medo poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Enlil-nar mudou, não de forma que os outros pudessem facilmente notar. Ele continuou sendo o mesmo escriba cuidadoso, o mesmo guardião dedicado do arquivo. Continuou catalogando tábuas, verificando rachaduras, preservando histórias, mas havia algo diferente na forma como ele fazia tudo isso. Uma leveza, como se um peso que ele havia carregado por anos, um peso de perguntas sem resposta, de questões que ficavam acordadas com ele nas noites difíceis, como se esse peso tivesse sido redistribuído de alguma forma, não respondido necessariamente, não resolvido de forma intelectual, mas descansado,
como quando você coloca um fardo pesado no chão por um momento e entende que não precisa carregar tudo o tempo todo, que existe algo que carrega junto com você, sempre carregou, desde antes de você saber que precisava de ajuda. O sacerdote Nanazu notou a mudança. Numa manhã, alguns dias depois da noite do vento e da tábua, ele encontrou Enlilnar no arquivo e ficou em silêncio por um momento observando-o. Depois disse com uma voz baixa que não era de acusação, mas de reconhecimento: "Você leu?" Não era uma pergunta. Enlilnar olhou para ele. Havia na expressão do sacerdote algo que ele não esperava. Não havia raiva. Havia alívio, tristeza, algo que ficava entre os dois? Sim, disse Enlilnar simplesmente. Nanazu caminhou até a prateleira do canto nordeste. Olhou para a tábua descoberta ainda sobre a mesa de trabalho de Enlilnar e disse: "Cada guardião deste arquivo, em algum momento da sua vida, lê aquela tábua. Sempre foi assim. O tecido é colocado ali não para proteger a tábua, mas para dar ao leitor o peso do momento quando ela é revelada, para que não seja uma leitura casual, para que seja uma leitura de noite, de vento, de silêncio." Enlilnar ficou olhando para o velho sacerdote. "Você a leu quando era jovem?" perguntou. Nanazu sorriu, um sorriso que carregava décadas. "Li, e a tábua antes desta que veio de Eridu, e outra ainda mais antiga que dizem ter vindo de um lugar tão antigo que nem tem mais nome." Ele fez uma pausa. "Todas dizem a mesma coisa de formas diferentes, que existia algo antes de tudo, e que esse algo está dentro de nós. Mais uma vez, continue comigo, porque esta é a parte da história que mais importa. Não a revelação em si, não os detalhes históricos das tábuas ou dos personagens, mas o que aconteceu dentro de Enlilnar nos meses e anos seguintes. O que acontece dentro de qualquer pessoa que, de uma forma ou de outra, recebe aquela mesma mensagem que está gravada em argila há milênios. Enlilnar viveu mais 30 anos depois daquela noite, e nesses 30 anos ele fez uma coisa que parecia pequena, mas era na verdade enorme. Toda vez que alguém vinha até o arquivo, um escriba jovem aprendendo o ofício, um sacerdote em busca de um texto específico, um comerciante que precisava verificar um contrato antigo, toda vez que alguém entrava naquele espaço com pressa, com agitação, com o rosto fechado pelo peso dos problemas do dia, Enlilnar os recebia da mesma forma. Primeiro, silêncio. Um momento breve, mas real. Um momento em que ele parava o que estava fazendo, olhava para a pessoa e simplesmente ficava presente com ela por alguns segundos antes de dizer qualquer coisa. Muitas pessoas nem percebiam o que havia acontecido naquele momento, mas quase todas saíam do arquivo ligeiramente diferentes de como haviam entrado, um pouco mais calmas, um pouco mais capazes de respirar. Era como se o silêncio que Enlilnar carregava dentro de si fosse contagioso, como se a centelha que a primeira presença havia plantado nele pudesse, por um momento, iluminar também a centelha de quem estava perto. Ele nunca falou publicamente sobre a tábua, nunca escreveu sobre ela para distribuição, nunca criou uma nova religião baseada no que havia lido, nunca tentou convencer ninguém de nada, simplesmente viveu de uma forma ligeiramente diferente, com um pouco mais de quietude, com um pouco mais de atenção ao momento presente, com um pouco mais de gentileza para consigo mesmo nos dias em que errava, nos dias em que ficava com raiva, nos dias em que o cansaço parecia maior do que a força, porque a tábua havia lhe ensinado algo que nenhum texto religioso oficial havia conseguido transmitir com tanta clareza. A primeira presença não esperava a perfeição.
Esperava apenas que você não esquecesse. Que não esquecesse que a centelha estava lá. Que não esquecesse que, mesmo nos dias mais escuros, mais cansados, mais confusos, havia algo dentro de você que era mais antigo do que seus medos, mais profundo do que suas dúvidas, mais resistente do que seus erros. Um amor que havia decidido se tornar você e que continuava sendo você, mesmo quando você esquecia, especialmente quando você esquecia. Quantas vezes, em meio ao cansaço do dia a dia, esquecemos isso? Quantas vezes o barulho do mundo, as cobranças, as preocupações com dinheiro e saúde e família e futuro se tornam tão altos que essa voz quieta dentro de nós mal consegue ser ouvida? Quantas vezes chegamos ao fim de um dia sentindo que estamos sozinhos nessa caminhada, quando na verdade há algo que nunca nos abandonou? Elionar conhecia essa sensação. 4.000 anos atrás, num arquivo de argila às margens do Eufrates, esse homem conhecia exatamente essa sensação. E a tábua que encontrou não lhe disse que a sensação era errada. Não lhe disse para fingir que o cansaço não existia, que as dúvidas não existiam, que a solidão não existia. Disse apenas que, no centro de tudo isso, havia algo que não se cansava, não duvidava, não se sentia só. Algo que era a fundação de tudo. Algo que era mais antigo do que os Anunnaki, mais antigo do que os deuses, mais antigo do que o próprio universo que conhecemos. E que esse algo havia escolhido estar dentro de você. Quando Enlilnar morreu aos 73 anos, era outono novamente. Seus discípulos, os jovens escribas que ele havia treinado ao longo das décadas, estavam todos reunidos ao redor dele. Dizem que ele passou seus últimos dias em um estado de quietude profunda, não de tristeza, não de ansiedade diante do desconhecido, mas de uma paz que os que estavam perto podiam quase sentir no ar como uma temperatura ligeiramente diferente. Um dos jovens escribas, mais tarde, escreveria sobre aqueles últimos dias do mestre e usaria uma expressão que ficou famosa entre os escribas de Nippur por gerações. Disse que Enlilnar havia morrido como alguém que está voltando para um lugar que sempre conheceu, como alguém em viagem de regresso, como alguém que havia estado longe por um tempo, havia vivido aventuras e dores e alegrias nessa terra distante, e agora estava voltando para casa, sem medo, sem resistência, com o rosto voltado para a direção certa. As tábuas de Nippur existem. Muitas delas foram escavadas no final do século XIX e início do século XX, e hoje estão espalhadas por museus ao redor do mundo, no Museu da Filadélfia, no Museu do Iraque, na Universidade de Jena. Os textos sumérios sobre criação existem. O Enuma Elish existe. Os hinos a Enlil existem. Os textos que falam dos Anunnaki existem. E entre eles há fragmentos de textos que os estudiosos chamam de textos cosmogônicos primordiais, que descrevem um estado de existência anterior ao dos grandes deuses, que falam de uma quietude original, de uma plenitude que precedeu a criação. Enlilnar é um personagem desta história, mas a tábua que ele encontrou pode muito bem ser um eco de algo real, porque há, espalhados pelos museus e universidades do mundo, fragmentos de textos sumérios que falam de algo que existia antes de tudo, que chamam por nomes diferentes, que descrevem de formas diferentes, mas que, quando lidos juntos, parecem estar tentando dizer a mesma coisa, que no começo, antes de todos os começos, havia apenas amor, e que esse amor está aqui ainda. Nesta noite, enquanto você ouve esta história, talvez você esteja deitado numa cama confortável, talvez o corpo esteja cansado pelo peso do dia que passou.
Talvez a mente ainda esteja girando em torno de preocupações, de planejamentos, de conversas que não aconteceram como deveriam ter acontecido. Isso é humano, completamente humano, e Elilnar entenderia. Mas por um momento, neste momento exato, você pode fazer o que ele aprendeu a fazer naquela noite de outono em Nippur. Você pode simplesmente parar, respirar e notar o silêncio que existe por baixo de todo o barulho. Não o silêncio ausente, o silêncio pleno, aquele que a tábua chamava de a respiração da primeira presença. Aquele que está aqui agora, tão presente quanto o ar que você respira, tão próximo quanto o seu próprio coração batendo. Os sumérios construíram civilizações, inventaram a escrita, as primeiras leis, os primeiros calendários, os primeiros sistemas de irrigação. Olharam para o céu e nomearam as estrelas. Olharam para o rio e aprenderam a aproveitar suas cheias. Olharam para a terra e plantaram os primeiros campos organizados. Mas entre tudo isso também fizeram algo mais silencioso e talvez mais importante. Pararam às vezes e perguntaram: de onde eu vim? E algumas das respostas que encontraram, gravadas em argila há 4.000 anos, ainda chegam até nós esta noite. Ainda nos dizem: você veio do amor, você é feito de amor, e para o amor você está voltando. Não porque vai morrer e desaparecer, mas porque a jornada inteira, desde o primeiro respiro até o último, é uma jornada de regresso a uma casa que você nunca realmente deixou. Antes que os Anunnaki desceram do céu, antes que os grandes entre o céu e a terra fossem nomeados, antes que os rios fossem traçados e as montanhas recebessem seus lugares, havia silêncio, e o silêncio não era vazio, o silêncio era pleno, e esse silêncio está aqui ainda, esta noite, dentro de você. Você pode fechar os olhos agora, pode deixar o corpo afundar um pouco mais na cama, no sofá, onde quer que você esteja. Pode deixar a mente ir soltando aos poucos as amarras do dia que passou. As tarefas que ficaram para amanhã podem esperar até amanhã. As preocupações que parecem urgentes podem, por esta noite, ser colocadas gentilmente de lado. Não porque não são reais, mas porque, neste momento, você não precisa carregá-las. Há algo que carrega junto com você. Sempre carregou, desde antes de tudo, desde antes de você nascer, desde antes de seus pais nascerem, desde antes dos primeiros humanos pisarem nesta terra, desde antes dos Anunnaki, se você quiser usar a linguagem dos antigos sumérios, desde o começo de tudo, e ainda mais antes, desde o silêncio que era pleno, desde o amor que era a substância de tudo. Em Elilnar, lá em Nippur, naquela noite de outono há 4.000 anos, descobriu que não estava sozinho, que nunca havia estado, e você, esta noite, também não está. Respire, descanse, deixe o sono chegar como chega o rio, suave, constante, inevitável, gentil. E enquanto você dorme, saiba que a centelha que foi plantada em você antes de tudo, aquela que nenhuma dificuldade pode apagar, aquela que é mais antiga do que seus medos e mais forte do que seu cansaço. Essa centelha brilha esta noite. Enquanto você descansa, sempre brilhou e sempre brilhará. Boa noite.